Sabe qual é a diferença entre aquelas pessoas que acordam regeneradas todos os dias, com energia e disposição, e aquelas que já acordam cansadas, com preguiça, sem nenhuma vontade de levantar da cama? Pode ser que tu pense que a diferença tá na quantidade de horas de sono, ou então que o que realmente faz diferença é simplesmente ir dormir mais cedo. No entanto, pela minha experiência, a real diferença tende a não estar exatamente na quantidade de horas de sono, mas sim na qualidade dessas horas. E a minha missão aqui com essa aula é te mostrar um plano prático da maneira mais rápida que eu conseguir para tu ter ganhos progressivos na qualidade do teu sono de forma rápida e definitiva, até tu atingir o sono de qualidade máxima que tu acorda regenerado todos os dias e ganha tempo produtivo no teu dia. E tu ainda pode atingir tudo isso sem necessariamente dormir 8 horas por noite, porque isso é mito. E aqui a gente já começa a quebrar o primeiro mito de sono desse vídeo. Eu vou te provar por que dormir as tais 8 horas por noite, primeiro, não garante que tu vai acordar 100% regenerado. Tanto que tem gente que dorme as tais 8 horas e ainda acorda cansado. E segundo, não é pré-requisito para isso. Tu não precisa necessariamente dormir 8 horas para acordar plenamente energizado. E tudo isso com base científica, é claro. Porque sim, dormir bem é uma ciência que pode ser aprendida e aqui eu vou te mostrar como. Tá, então deixa eu te mostrar rapidamente o cronograma dessa aula. O que tu vai aprender na aula? Primeiro ponto, porque nós não precisamos necessariamente dormir 8 horas por noite para a gente acordar plenamente regenerado. 2. O que é o efeito bola de neve do sono superficial e de que forma ele está atrasando tanto a tua vida. 3. O principal ponto cego que te impede de sair do efeito bola de neve do sono superficial e como tu pode corrigir hoje para automaticamente ganhar mais tempo produtivo no teu dia. Número 4, o plano prático para tu melhorar progressivamente o teu sono de forma rápida e definitiva até atingir a qualidade máxima e se adaptar à tua rotina, ou seja, os teus horários de sono vão se adaptar à tua rotina com esse plano prático. Isso aqui é fantástico, porque depois que tu começa a aplicar, tu não vai ter outra opção a não ser seguir esse plano até tu terminar, porque os resultados positivos vão ficar evidentes. E lembrando que são permanentes na tua vida. Número 5, por fim, só depois de te gerar todo esse valor, vai ter a apresentação do método Turbinando Sono, para te dar a oportunidade de se aprofundar ainda mais nisso e se tornar o meu aluno. Então, se tu tá hoje sobrecarregado, trabalhando muito, dormindo pouco, ou então até tá dormindo a noite inteira, mas mesmo assim tá acordando cansado, sente o teu sono picado, superficial, parece que tá sempre precisando dormir mais, fica precisando do café para se manter acordado, com energia, imagina melhor aí o progresso que tu vai ter no teu dia quando tu começar a dormir bem. Tem que resolver isso. Então fica aqui nessa aula que vai te ajudar muito, eu te garanto. Ou então, de repente, tu é um estudante, está fazendo medicina, uma engenharia, mestrado, pós-graduação, e tu quer potencializar tua performance mental para estudar de forma mais eficiente, aumentar tua capacidade de aprendizado, melhorar tua retenção de memórias de longo prazo. Tu também vai se beneficiar muito com essa aula. Tá, e qual que é o tipo de pessoa que eu não vou conseguir ajudar tão bem? Atenção aqui agora. É aquela pessoa que possui um distúrbio de sono crônico ou clínico. O método Turbinando Sono não foi estruturado para diagnosticar ou tratar qualquer distúrbio de sono. E o fato é que não tem como ter certeza se tu tem um distúrbio de sono sem tu ser diagnosticado por um médico de sono. E existem vários distúrbios de sono. Estou colocando na tela aqui alguns dos mais comuns. Mas eu te garanto que a grande maioria da população não tem nada que seja clínico, algo que precisa ser diagnosticado por um médico. E de qualquer forma, o jeito mais fácil de tu saber se tu tem um distúrbio de sono, na minha opinião, é tentando resolver isso e tratar e melhorar o teu sono de forma natural. Se tu não conseguir, pode ser que tenha algo errado aí, e aí vale a pena investigar. Então, se tu tem ou pensa que pode ter algum distúrbio de sono crônico ou clínico, eu recomendo tu tratar isso primeiro. Aqui dentro do método, eu não vou te receitar nenhum remédio, pelo contrário, eu vou te incentivar a largar tudo de forma 100% natural, claro que com o auxílio do teu médico, caso tu já esteja fazendo algum tratamento. Fechado? Dito isso, vamos falar de ciência? Tu pode estar te perguntando, Léo, que história é essa de não precisar dormir necessariamente 8 horas e acordar 100% regenerado? Isso é possível? Isso é sustentável? É algo que eu posso seguir fazendo pro resto da minha vida? Isso é saudável? E eu te digo que sim, é possível,
é sustentável e é saudável. E eu vou te exemplificar com um caso prático da nossa vida real, que é o médico de sono norte-americano Michael Breus, também conhecido como Sleep Doctor. Talvez tu não conheça, mas vale a pena conhecer. O Michael Breus é um autor best-seller especialista em sono. Ele tem mais de 20 anos de experiência de consultório e hoje ele se denomina como um especialista em sono para alta performance. Ele trabalha ensinando otimizações de sono para alguns dos maiores empreendedores, executivos e atletas do mundo, sempre com o objetivo de potencializar os resultados dos clientes dele por meio do sono. Bom, e de fato ele tem muito conhecimento e experiência nessa área de sono. Mas o que eu quero focar aqui contigo não é exatamente no sono dos clientes dele, mas sim no sono dele. Para tu ter uma ideia, o Michael Breus deu mais de 200 entrevistas no ano passado para os maiores canais de TV e veículos de comunicação nos Estados Unidos. Isso dá mais de uma entrevista a cada 2 dias. Agora tu imagina como que deve ser a agenda desse cara. E nesse contexto, tu sabe quantas horas ele dorme por noite? E se tu assistir qualquer entrevista dele, tu vai ver que ele tá sempre com um nível de energia invejável, sempre de bom humor, isso sem tomar café, como ele mesmo fala. E ele dorme cerca de 6 horas e 15 minutos por noite. É o que funciona para ele. Ele acorda sem despertador, totalmente regenerado. E não, isso não significa que eu vou te ensinar a dormir 6 horas e 15 e acordar sem despertador, porque isso vai depender muito também da tua genética. No entanto, sem levar em consideração a tua genética, é possível sim dormirmos menos e melhor. E tu já sabe disso. Basta tu imaginar qualquer dia que tu dormiu, por exemplo, 7 horas e acordou bem, energizado, disposto. Ao passo que eu também tenho certeza que tu já dormiu as mesmas 7 horas e acordou cansado, sem querer levantar, querendo jogar o despertador na parede. Percebe que existe algo por trás disso? E a pergunta que fica é, o que eu preciso fazer para acordar todos os dias disposto e regenerado? E a resposta é simples, tu precisa de um plano prático que te faça melhorar a qualidade do teu sono de forma definitiva. E com o tempo, tu aumenta progressivamente o teu sono profundo e o teu sono REM, assim como o meu aluno Humberto conseguiu. E qual que foi o resultado que tu teve, assim, desde o dia antes de tu começar, exatamente antes, pro último dia, quando tu finalizou o treinamento, qual que foi a tua mudança, assim, o teu ponto A, o teu ponto B, assim? Eu percebi que aumentou o sono profundo e o sono REM. Antes eu tinha muito sono leve e pouco sono profundo. E aí, depois disso, eu percebi que aumentou bastante. Aumentou significativamente. E sem entrar em termos muito técnicos aqui, isso na prática significa ter um sono mais eficiente. E eu não tô falando aqui simplesmente sobre dormir menos. Eu tô falando sobre dormir tão bem que precisamos de menos. E é uma coisa muito incrível, porque tipo, você acorda, sei lá, de 30 minutos a 1 hora antes, e é como se você tivesse ganhado, tipo, 1 hora a mais ali do seu dia pra fazer as coisas. E é muito bom, tipo, é uma sensação assim, muito, muito boa. Tipo, você não acordar com o despertador, sei lá, parece que é libertador, sabe? E a analogia aqui que eu faço é simples. É como se tu tivesse o teu carregador de baterias viciado. Além de demorar muito tempo para carregar, ele sequer chega ao 100%. Ao invés disso, se a gente adquirir um novo carregador, por exemplo, o original do fabricante, a gente passa a carregar nossas baterias de forma mais eficiente. E o mais importante, chega de fato ao 100%. E eu sei que tudo isso parece meio louco, mas é a minha realidade e a realidade dos meus alunos. E para tu entender como que tudo isso funciona, eu preciso te explicar o que é o efeito bola de neve do sono superficial e como que ele está afetando hoje a tua vida. E para isso, eu vou voltar lá para a época que eu tinha uma rotina de sono bem bagunçada, quando eu aprendi que era bonito dormir pouco, era chique dormir pouco. O ano era 2012 e foi logo que eu entrei na faculdade de engenharia de produção. Logo de cara, eu comecei a notar um padrão muito comum entre vários dos meus colegas. Imagina eu lá na cafeteria do campus de engenharia, pelas 8h15 da manhã, antes de começar a prova de álgebra linear. Aí chegava alguém dizendo, ontem eu estudei até as 3 horas da manhã. E aí vinha outro, não, mas eu que estudei até as 4, com ainda mais orgulho. E aí sempre chegava alguém de peito estufado, com a cara toda amassada, com uma latinha de Red Bull na mão, falando, e eu que nem dormi. E esse último, obviamente, ganhava a discussão. Era nítido, ele tinha passado a noite inteira estudando para a prova. Todo mundo dava os parabéns para ele. Cada um que estava falando aquilo estava mandando um sinal inconsciente para os colegas, dizendo que estavam se esforçando
para atingir os resultados. E adivinha o que eu comecei a fazer? Eu comecei a fazer o que estava todo mundo fazendo, estudar até altas horas da madrugada. E aquilo começou a me dar orgulho, comecei a contar para as pessoas da minha volta que eu estava virando noites estudando para as minhas provas de engenharia, de tão difíceis que elas eram. É como se eu estivesse enviando um sinal para a sociedade que eu estava me esforçando, mesmo que eu não estivesse atingindo os meus resultados. Mas sabe o que é pior? No meu caso, dava certo, eu ia bem nas provas. Aquilo lá era uma estrelinha para mim, dizendo que era a coisa certa a ser feita. E aí isso tinha se tornado o meu novo normal. A cada final de semestre eu repetia essas ações. E aí eu comecei a instaurar na minha cabeça algumas crenças, como se elas fossem verdades, carimbando ali. Trabalhe enquanto eles dormem. Cansaço e estresse excessivo fazem parte da vida moderna. Quanto mais eu me esforçar, mais perto eu vou estar de atingir o meu objetivo, mesmo que isso custe algumas horas de sono. Essas e outras eram algumas das crenças que eu tinha instaurado na minha cabeça. Eu comecei a precisar de cada vez mais café e cada vez mais força de vontade para eu seguir fazendo tudo aquilo que eu estava fazendo. E eu só comecei a mudar esse cenário depois que eu entrei em um dos mercados mais competitivos que existem. Muito mais competitivo, por exemplo, que o marketing digital. É um mercado que precisa de não somente uma grande habilidade para execução, mas também um grande controle emocional para tomar as decisões. E o mais importante, se manter por longas horas com foco e concentração máxima. Esse era o meu cenário lá para 2013, quando eu conheci o tão desafiador universo do poker online. E talvez tu saiba, talvez não, mas poker é um esporte da mente. É um jogo de estratégia, assim como o xadrez. E no longo prazo não depende da sorte para ser lucrativo. E claro, existem jogadores profissionais que vivem desse esporte. Dito isso, eu estava lá pelos meus 20 e poucos anos quando eu descobri que algo que eu já estava fazendo poderia se tornar um hobby lucrativo. E eu comecei a estudar sobre o jogo e fui ganhando um dinheiro que aos poucos foi aumentando. E o valor começou a ficar interessante, até porque era tudo em dólar. Obviamente que lá em 2013, 2014, o valor do dólar não chegava nem aos pés do que é hoje, mas já começou a ser uma grana legal. E aí eu comecei a fazer uns investimentos lá para minha casa com dinheiro do poker. Comprei um monitor grandão, maior, porque eu jogava várias telas ao mesmo tempo. Comprei um teclado, um mouse sem fio para deixar tudo bonitinho, umas decorações. Comprei uma cadeira que era mais confortável, porque eu ficava longas horas lá na frente das telas jogando. Comprei um HD SSD, se tu manja de informática, era como se eu tivesse comprado um computador novo, de tão maravilhoso que ficou. E aí, a partir disso, quando eu comecei a ir jogando mais caro e evoluindo no jogo, eu me deparei com um cenário que os jogadores já não eram mais iniciantes. E o que realmente diferenciava cada jogador não era mais tanto a habilidade de cada um, se um era muito melhor que o outro ou não. Na verdade, o que realmente diferenciava cada um deles era a capacidade de se manter jogando no melhor jogo possível, pelo máximo tempo possível. Então imagina lá que tinham 2 jogadores, os 2 jogavam 6 horas. Um deles jogava 6 horas muito bem, o outro jogava 3 horas muito bem e 3 horas não tão bem assim. Qual deles que vai ser mais lucrativo no longo prazo? Obviamente o que joga 6 horas bem. E foi aí que eu percebi que para eu realmente me diferenciar, se eu quisesse de fato ir além, eu precisava fazer algo diferente, não era simplesmente eu sentar na frente do computador de manhã, pegar um pão com margarina e achar que eu ia arrasar no jogo. Eu precisava estudar e entender o que esses caras estavam fazendo fora do jogo. E aí eu comecei a estudar sobre a rotina dos melhores jogadores de pôquer do mundo. Como que era a rotina deles, que horas eles acordavam, quanto tempo de sono eles tinham, o que eles estavam comendo. E aí eu descobri que eles eram monstros também fora do jogo. Até que chegou um momento que eu considero que foi a minha grande virada de chave da vida. Eu fiz um investimento insano num curso que prometia me ensinar a viver em alta performance. E aí, no fim, eles me entregaram muito mais do que aquilo, me entregaram um novo estilo de vida. E o valor desse investimento foi de R$ 3.600. Hoje, talvez já não seja tanta grana assim, mas o fato é que a gente está falando lá de 2015, o que era considerado rios de dinheiro pra mim. E eu lembro que eu dei uma entrada de R$ 1.000 que eu tirei do meu dinheiro do poker e o restante eu parcelei em 5 cheques de 500 e pouco lá, que eu peguei emprestado e eu planejava devolver e pagar com o dinheiro do meu estágio na época. E o curso simplesmente mudou drasticamente o rumo da minha vida, basicamente.
Cada módulo novo era tanta coisa nova que a minha cabeça explodia. E foi lá dentro desse curso que eu conheci o fascinante mundo do biohacking. E biohacking, talvez tu não saiba, é um termo criado pelo norte-americano Dave Asprey, que significa hackear a própria biologia com o objetivo de ter mais saúde e performance. Tipo um hacker mesmo. O que um hacker faz? Ele toma posse de algo. Nesse caso, a ideia é tomar posse de cada célula do nosso corpo mesmo. A gente está estudando sobre o nosso corpo a nível molecular mesmo, como que a gente pode fazer para ter mais saúde e mais performance, hackeando a nossa biologia. E, obviamente, tudo isso levando em conta a saúde e a longevidade. Até porque o Dave Asprey, que foi o criador do termo, ele fala que ele quer viver até os 180 anos. E ele fala sério, hoje ele deve ter lá uns 40 e poucos, 50. Bom, e apesar de ser um termo muito conhecido fora do Brasil, dentro do Brasil ele ainda, até hoje, né, ele é pouco explorado, mas aos poucos ele vem ganhando força também dentro do Brasil. E isso eu tô falando de hoje, imagina na época, foi algo completamente revolucionário. E foi lá que eu tive meus primeiros contatos com conceitos de sono, nutrição, meditação, controle emocional, jejum intermitente, exposição ao frio, nootrópicos, grounding e por aí vai. Todas essas são áreas do biohacking. É como se cada área dessa fossem gavetas e a gente tem em cada gavetinho a oportunidade de melhorar a nossa saúde e a nossa performance. E foi nesse momento que eu enlouqueci completamente, basicamente. Eu comecei a aplicar tudo na minha vida e me joguei nessa área. E a partir daí eu me tornei completamente diferente, outra pessoa. Nem os meus amigos me reconheciam mais. Eu tinha elevado lá completamente o meu padrão médio da sociedade, tinha ido muito mais além. Até que eu me deparei com outro desafio na minha vida, que foi em 2017, quando eu comecei a trabalhar numa indústria em Guaíba. Era meu último ano de faculdade, eu estava fazendo minhas últimas matérias, meu TCC e trabalhando na cidade vizinha. E talvez você não conheça, mas Guaíba fica a uns 40 minutos de Porto Alegre, que é a cidade que eu morava. E ao todo eu gastava cerca de 1 hora ida e 1 hora volta no trânsito, totalizando 2 horas de trânsito por dia. E sabe qual é a melhor? Eu gostava desse período, porque era lá, nesse momento, que eu tinha para me aprofundar ainda mais em todos esses conhecimentos. Então eu colocava lá no som do meu carro para eu ouvir tudo que eu pudesse para me tornar uma pessoa melhor. Então era lá livros, audiolivros, palestras, seminários, artigos científicos, cursos, tudo que eu encontrasse que era sobre desenvolvimento pessoal, biohacking, que fosse me levar adiante. E eu fui muito além daquele curso. Eu pegava as referências e ia atrás e ia estudar mais e mais e mais. Pegava todas as referências possíveis, inclusive em inglês. E se não fosse esses conhecimentos adquiridos, eu acho que eu não teria aguentado esse ano de 2017. Eu teria voltado a virar noites estudando para finalizar meu TCC, para entregar meu TCC, porque estava realmente muito puxado. Eu teria deixado aquela bola de neve negativa tomar conta de mim novamente. Quando, na verdade, 2017 foi um dos melhores anos da minha vida. Eu estava voando em termos de energia e performance. E foi a partir daí que eu me formei e comecei a pensar em ensinar sobre tudo isso. Porque eu só falava disso, era todo mundo ao meu redor, eu só falava disso para amigos, família, colegas de trabalho, eu não pensava em outra coisa. E aí que eu decidi fazer essa transição de carreira pro digital. E para isso eu precisava me especializar em alguma das áreas do biohacking, porque ficaria mais fácil de se aprofundar em um assunto e ensinar de forma mais qualificada. E eu acabei escolhendo a área de sono para me aprofundar. Por 3 motivos. Primeiro motivo, eu tava vendo muitas crenças populares e informações erradas. E o fato é que a gente não sabe nada sobre sono. São muitas crenças e muitos mitos instaurados na sociedade. E mesmo quem tenta ajudar, acaba às vezes divulgando informações incorretas, como se fossem verdades. Isso é extremamente normal, até para quem é da área da saúde. Se a gente, por exemplo, abrir o Google agora, os 5 primeiros sites, e ler sobre sono, vai dar vontade de chorar. Isso acontece porque a área de sono é extremamente nova. Até há pouco tempo atrás a gente não sabia nem responder a pergunta por que a gente dorme. A resposta era simplesmente para curar o sono. Sim, essa era a melhor resposta que a gente tinha até meados do século passado. Para tu ter uma ideia, a área de sono foi reconhecida pela medicina somente em 2011, que inclusive esse é o segundo motivo pelo qual eu me especializei, eu resolvi me especializar na área de sono.
eu já sabia mais do que os próprios médicos. E eu não tenho nenhum receio de falar isso, sabe por quê? Porque os médicos simplesmente não estudam nada sobre sono na faculdade. E não sou eu que tô falando isso, tá? Isso é um fato. Agora tu imagina, se nem os médicos sabem sobre sono, imagina o resto. Infelizmente, a maioria dos médicos hoje, formados, tem CRM, eles não têm uma visão sistêmica de como que o sono funciona. E a maioria deles recebe muitas queixas de sono nos seus consultórios, diariamente, quase que diariamente. E aí eles não perguntam sobre hábitos, sobre rotina, se pega sol, não quer saber, simplesmente receita lá alguma coisa, toma uma melatonina aí que resolve. E aí a gente vem pro terceiro e último motivo, é muito fácil melhorar a vida de alguém simplesmente melhorando o seu sono. E tu sabe por quê? Eu percebi algo muito forte aqui. Eu percebi que a área do sono, a ciência do sono, é uma área de baixo conhecimento, alto impacto e fácil aplicação. Isso significa que tu mesmo que tá me vendo até agora tenha alguns pontos cegos que tu nem sabe que tu faz errado e eles tendem a ainda ser fáceis de corrigir. E eu tive a certeza disso depois que eu comecei a ensinar. Depois de absorver e aplicar tudo que tu possa imaginar sobre a área de sono, inclusive de fontes de fora do Brasil, eu peguei o que havia de mais moderno e criei o meu próprio método. Tive meus primeiros alunos transformados e eu sei que eu ainda estou bem no início, perto da onde eu ainda vou chegar. E agora eu quero te gerar valor e te mostrar alguns atalhos que eu descobri nessa minha jornada de me manter o mais produtivo e energizado possível. Antes de conhecer o mundo do biohacking, eu sofria do que eu chamo hoje de efeito bola de neve do sono superficial. Essa era a verdadeira causa raiz do meu problema. Talvez tu se identifique e eu vou te explicar o que é. Começa quando a gente tem muitas atividades para fazer no nosso dia. A gente está muito ocupado ou até sobrecarregado com trabalho, estudos, família, amigos, lazer, atividades sociais, tudo ao mesmo tempo. E aí acaba acontecendo duas consequências. A primeira delas é que a gente começa a não dar tanta prioridade pro nosso sono como a gente deveria. Porque de alguma forma a gente precisa finalizar tudo aquilo que a gente tá de pendências no dia. E se a gente começar a dormir umas horinhas a menos, ninguém vai nos julgar, todo mundo vai achar bonito, inclusive. E aí, como isso é bem visto pela sociedade, a gente começa a fazer e começa a contar pra todo mundo. E isso começa a se tornar o nosso novo normal. E a segunda consequência é que naturalmente o nosso estresse, a nossa ansiedade vai lá em cima, porque a gente não tá conseguindo dar conta das atividades do dia. E a grande consequência de tudo isso, a gente começa a sofrer os efeitos colaterais de um sono superficial à noite. A gente já acorda cansado, sem nenhuma vontade de levantar da cama, porque a gente já sabe no inconsciente que vai ser um dia difícil. Ficamos mais cansados, mais irritados, mais esquecidos e mais improdutivos. E aí chega a noite e a gente perde o sono. A gente vai dormir sem sono e acorda com sono. Veja bem, ir dormir sem sono e acordar com sono, aí fica se forçando para dormir e se forçando para acordar. Isso não faz o menor sentido. E adivinha o impacto de tudo isso? Mais erros, mais postergações de tarefas, mais trabalho acumulado. E aí fica tudo cada vez mais difícil. Faz sentido pra ti? E como o dia não rende, gera mais estresse e mais ansiedade. E por fim, a falta de sono também começa a afetar o nosso lado psicológico. E eu fui descobrir isso depois de muito tempo, mas um sono superficial também tem grande impacto na nossa saúde mental. E depois de tanto tempo vivendo dessa forma, isso se torna a nossa nova realidade. A nova realidade lá da energia média, lá no normal, a gente vive abaixo da nossa capacidade máxima e a gente nem se lembra que um dia era diferente, que um dia a gente tinha energia, a gente tinha performance mental, porque a gente não tem nem força para pensar mais sobre isso. E aí a gente passa a viver esperando pelo final de semana pra gente poder descansar, ou pra gente poder aproveitar, ou tentar fazer uma mescla dos dois. Durante a semana a gente sofre, no final de semana a gente descansa, isso não é vida. E enquanto eu tava dentro desse espiral negativo, eu percebi que o modo intuitivo de tentar sair dele simplesmente não funciona. Porque de um jeito ou de outro a gente sempre acaba focando em tempo, em tentar ganhar mais tempo no nosso dia. Mas isso não resolve o nosso problema de forma sistemática. E por mais óbvio que isso possa parecer para mim hoje, eu ainda vejo muita gente cometendo o mesmo erro que eu cometia lá atrás. E o principal erro que eu cometia é o seguinte: remediar a falta de sono de qualidade
com cafeína e estimulantes. Ah, Léo, mas o café faz mal? Essa é uma pergunta que eu recebo sempre. E eu sei que esse é um assunto delicado, mas em geral, para nós adultos saudáveis, o café não faz mal. Eu mesmo gosto muito de café e tomo quase todos os dias. Mas claro que a gente não está falando aqui de grávidas, hipertensos, idosos ou crianças e afins. Nesses casos é bom consultar sempre um médico. Então, para adultos saudáveis, se não exagerarmos na dose, tende a ser ok. Então, o problema não é o café em si, mas sim remediar a falta de sono de qualidade com o café. Eu vou repetir, o problema não é o café, o problema é dormir mal, o problema é acordar cansado e remediar a falta de sono de qualidade com o café. O grande problema é depender do café para a gente ter energia e não ter sono durante o dia. E com a falta de conhecimento, a gente vai seguir fazendo isso, porque eu sei que o café faz uma diferença gigante no nosso dia. No entanto, seguir fazendo isso não vai te tirar do efeito bola de neve do sono superficial. Pelo contrário, vai piorar o teu problema. Por 2 motivos. O primeiro motivo é que o café tende a mascarar o teu problema original, que é a falta de sono de qualidade. Tomar café quando tá muito cansado ou com sono só vai mascarar o teu problema. Isso era eu lá na faculdade, tomando café, chimarrão, até 3 horas da manhã estudando pra prova. E o pior, dava certo, funcionava. Mascarava o meu problema. Eu demorei muito tempo para perceber que tudo isso gerava muitos efeitos colaterais na minha vida. Dificuldade de concentração, falta de foco, baixa capacidade de reter memórias, cansaço excessivo no dia, baixa produtividade, falta de clareza mental, maior impulsividade, desequilíbrio psicológico e fora os problemas de saúde, que se eu for citar tudo aqui tu vai te assustar. Baixa imunidade, maior risco de desenvolver doenças cardiovasculares, como um ataque cardíaco, mais chance de desenvolver doenças neurodegenerativas, como Alzheimer, demência, maior risco de bater o carro, maior risco de acidentes naturais, tendências a distúrbios psicológicos e maior tendência a suicídio. Sim, a falta de sono de qualidade afeta todos esses aspectos e nós já temos base científica o suficiente para comprovar tudo isso. E além do café mascarar tudo isso, o segundo motivo pelo qual vou citar aqui que usar a cafeína de maneira errada pode piorar o teu problema é o seguinte: a cafeína é um estimulante que prejudica a qualidade do teu sono. Isso significa que enquanto a gente tiver cafeína dentro do nosso corpo, a qualidade do nosso sono vai ser pior. Isso é um fato. Ah, Léo, mas eu tomo café de noite, de tardezinha lá e durmo tranquilamente. Pra mim não tem problema nenhum. Pode ser que algumas pessoas estejam pensando isso. E provavelmente essas pessoas estão tão privadas de sono, estão precisando tanto de sono, que nem o café vai deixar elas acordadas. E o pior, a qualidade do sono delas vai ser pior. O sono delas vai ser mais fragmentado do que seria. Se a gente fizer uma polissonografia na pessoa, ligar eletrodos no corpo da pessoa e olhar lá no exame de sono, a gente vai ver fragmentações no sono e a pessoa vai estar dormindo pior com a cafeína no corpo. Isso é fato. E tu sabe quanto tempo que a cafeína demora para sair do nosso corpo? Isso é algo que eu fui descobrir só muito tempo depois. A meia-vida da cafeína gira em torno de 6 a 8 horas. Isso significa que se eu tomar uma xícara de café agora, daqui a 6 horas eu vou ter cerca de 50% da cafeína ainda dentro do meu corpo. Ou seja, a recomendação geral que eu te dou é para parar de tomar cafeína, zero cafeína, após as 2 horas da tarde. Se tu tomar café depois desse horário, tu pode estar prejudicando a qualidade do teu sono. Ah, Léo, mas não tem como, eu não vou conseguir render no meu dia, eu preciso do café, aquele cafezinho no final da tarde lá para dar o último gás do dia. Bom, eu ouço isso de vez em quando, mas o fato é que se tu tomar café depois desse horário, tu vai se manter dentro do efeito bola de neve do sono superficial. O teu sono vai ter pior qualidade à noite e tu vai acordar menos regenerado. Tu vai se manter onde tu tá hoje, com sono superficial e falta de energia. E o simples fato de tu corrigir esse ponto cego vai te dar automaticamente mais qualidade no sono, mais energia tu vai ganhar, mais tempo produtivo já no teu próximo dia. Ao passo que sempre que tu tomar café depois das 2 da tarde, a partir de hoje,
tu vai se lembrar dessa informação. E sabe o que vai funcionar para te tirar desse espiral negativo e te colocar num espiral positivo de energia e performance? São duas coisas que vão te destravar. A primeira delas é conhecimento. E quando a gente olha para a ciência, fica muito fácil de entender que o sono de qualidade é essencial para te tirar desse efeito bola de neve. A vida fica mais fácil com boas noites de sono. Nós já sabemos disso e tu também já sabe disso. Mas não é só simplesmente deitar e dormir. Agora a gente volta lá no início da aula, né? Qual que é a diferença entre uma pessoa cansada e uma pessoa regenerada? Eu vou te mostrar agora quais são os 5 pilares de um sono de excelente qualidade para tu começar a acordar de fato regenerado. Então, vamos aos 5 pilares. O primeiro pilar é regularidade. A regularidade dos seus horários de dormir e de acordar. A regularidade dos seus horários de sono. Quanto mais regular tu for, mais tu vai criar inteligência no teu corpo. E quanto mais inteligência tu tiver no corpo, menos tu vai precisar dormir para atingir os 100% de energia. Eu vou repetir isso que é importante. Quanto mais regular tu for, menos tu precisa dormir. Quanto mais regular tu for, menos tu precisa dormir para atingir os 100% de energia no próximo dia. Esse é o primeiro pilar, regularidade. O segundo pilar é cronotipo. O cronotipo é a tua predisposição genética de ser mais matinal ou ser mais noturno. Sim, isso existe, é genético, é controlado pelo nosso cérebro e quanto mais tu seguir de fato o teu cronotipo, mais qualidade vai ter o teu sono, mais inteligência tu vai criar no teu corpo e menos tu vai precisar dormir para atingir os 100% de energia. A gente está falando de 5 pilares aqui, a gente tem que equilibrar esses pilares. Quanto mais tu desenvolver um pilar, mais qualidade, mais excelência vai ter o teu sono à noite. O terceiro pilar é continuidade. Quanto mais contínuo for o teu sono, quanto menos fragmentado for o teu sono, quanto menos fragmentadores tu tiver no teu sono, mais qualidade ele vai ter e mais regenerador ele vai ser à noite. Próximo, quarto pilar de uma excelente noite de sono, profundidade. Profundidade é o tempo que tu passa nas fases de sono profundo e sono REM. Talvez tu não saiba, mas a gente dorme em ciclos de sono. Eu não vou tornar muito técnico aqui, mas eu preciso te trazer esse conceito para tu entender esse quarto pilar. A gente dorme em ciclos de sono que eles duram cerca de 90 minutos e dentro de cada 90 minutos, dentro de cada ciclo de sono, nós temos as fases que compõem um ciclo de sono e vão desde o sono leve ao sono profundo e tem também o sono REM. A gente quer aumentar a profundidade dessas fases, a gente quer tornar o nosso sono mais profundo, ter mais sono REM dentro desses 90 minutos de duração. Então, quanto mais tempo a gente passar nas fases de sono profundo e nas fases de sono REM, mais eficiente vai ser a regeneração do nosso sono. Todas as fases têm a sua importância, mas as fases de sono profundo e sono REM, especialmente, a gente quer aumentar a duração. Quando a gente não passa tempo suficiente na fase de sono profundo, na fase de sono REM, acontece aquilo de dormir a noite inteira e acordar no outro dia ainda cansado. Eu dormi a noite inteira e ainda acordei cansado. Talvez a profundidade do teu sono não tenha sido adequada. Esse é o quarto pilar, profundidade. E o último pilar, somente o último pilar, quantidade. Claro que também é importante quantas horas a gente está dormindo. Então não basta a gente ter horários super regulares, dormir conforme o nosso cronotipo, ter um sono super contínuo, ter um sono super profundo, se o quinto pilar, a quantidade, a gente dormiu apenas 2 horas por noite. Não vai ser o suficiente, a gente não vai ter uma excelente noite de sono. Ao passo que, obviamente, também não basta a gente dormir 10 horas e a gente não ter horários regulares, não dorme conforme o cronotipo, tem um sono muito fragmentado, pouco contínuo e super superficial, né? Pouco profundo, não vai ser o suficiente dormir. Tu pode dormir quantas horas tu quiser, que não vai ter uma excelente noite de sono. E claro que esse assunto tem mais profundidade, mas eu quis te mostrar aqui
brevemente os fundamentos do sono. Depois que a gente começa a entender como que os fundamentos funcionam, a gente começa a entender, as coisas começam a fazer mais sentido e a gente começa a ter mais vontade de agir. E para isso, a segunda coisa que certamente vai te destravar e vai te ajudar a sair do efeito bola de neve do sono superficial é um método. Um método que te faça melhorar cada um desses 5 pilares de forma gradual e contínua. E atenção aqui agora, se tu chegou até aqui, tu não pode errar. Isso é uma das partes mais importantes. Qual que é o erro mais comum pela minha experiência que eu vejo muita gente cometendo na hora de tentar melhorar a qualidade do sono? É simplesmente inverter a ordem das aplicações. Por que tu acha que tanta gente tenta regular o horário de sono, tenta dormir mais cedo, tenta acordar mais cedo e não tá conseguindo? Talvez seja o teu caso hoje. Tenta dormir mais cedo, não consegue. Tenta acordar mais cedo, toda vez é uma guerra para acordar. Fica achando que precisa dormir mais e aí quando dorme mais, mesmo assim acorda cansado, fica se arrastando ao longo do dia. Qual que é o problema disso? O problema é que tu tá focando em quantidade de sono, sendo que ainda não é o momento de fazer isso. Ainda não é o momento. Porque a qualidade do teu sono ainda é insuficiente. É a mesma coisa do que tu ter um vazamento no tanque de combustível do teu carro e seguir colocando gasolina. Se o vazamento for pequeno, tu até vai conseguir andar e talvez tu até chegue no teu destino final. Mas tu vai precisar colocar muito mais gasolina do que tu precisaria. E é isso que vai acontecer com o teu sono se tu ficar tentando dormir mais, sendo que tu não corrigiu a qualidade dele ainda. Tu vai seguir acordando cansado todos os dias, independente de quantidade de sono. Tá, e como que resolve isso? Eu criei um plano prático com 4 etapas cronológicas. Tu tem que seguir as 4 etapas sequencialmente. E o primeiro passo para tu melhorar o teu sono da forma mais eficiente possível é seguir pelo que eu chamo da etapa de ganhos rápidos. O objetivo dessa primeira etapa é te fazer ter ganhos rápidos na qualidade do teu sono. Aqui tu vai começar a consertar o tanque de combustível, aquele teu vazamento, para tu ter um sono mais eficiente, começar a ter um sono de mais qualidade. E a gente vai atuar nos pilares 3 e 4 do sono, que é o pilar de continuidade e o pilar de profundidade. E nessa etapa são ações simples e rápidas, como por exemplo a ação do café que a gente já comentou aqui. Eu gosto de falar que nessa etapa a gente atua no RAM, que é RAM, rotina, ambiente e mentalidade. Tem ouro aqui, se tu souber colher esse ouro, tu vai melhorar rapidamente o teu sono. E aí tu aplica hoje e já sente os resultados hoje. Tu melhora rapidamente a qualidade do teu sono para automaticamente já ter mais tempo produtivo no próximo dia. Isso tudo dentro dessa etapa 1 de ganhos rápidos. E aí depois que tu já consertou esse vazamento na etapa 1, tu passou pela etapa de ganhos rápidos, tem a etapa 2 que eu chamo de sincronização. O objetivo dessa etapa 2 é criar inteligência no teu corpo para facilitar muito a tua vida. E para tu entender o que é criar inteligência no teu corpo, eu preciso rapidamente te trazer um conceito um pouco mais técnico chamado de ritmo circadiano. Mas calma, fica comigo, vai ser rapidinho, tu vai entender tudo e vai ser necessário para tu entender a importância, o benefício insano que vai ter nessa etapa 2. Então pensa comigo, tu já viu alguma galinha utilizando o despertador? Tu já viu algum animal com insônia ou com dificuldade de acordar? Por que existem alguns seres vivos noturnos, outros seres vivos diurnos? Bom, as galinhas não utilizam o despertador porque para elas é natural acordar naquele horário. O esforço feito para isso é zero. Inclusive, todos os seres vivos do planeta possuem um ritmo próprio biológico a ser seguido, o que torna natural isso para eles. As algas, os animais, as plantas, os micróbios, todos os seres vivos, bactérias, todos eles têm um ritmo próprio biológico. E para nós, seres humanos, a gente chama de ritmo circadiano, porque ele dura cerca de 24 horas. E para tu já entender aqui, ritmo circadiano é sinônimo de relógio biológico. Sim, isso existe e é controlado pelo nosso cérebro. Então imagina que nós temos várias funções cíclicas no nosso corpo que são controladas pelo nosso cérebro de acordo com o horário, o momento do nosso dia. Como por exemplo, nossos níveis hormonais, nossa vontade de ficar acordado, nossa vontade de dormir, nossa fome, pulso, pressão sanguínea, temperatura corporal, tudo isso é cíclico e varia ao longo do dia, oscilando e é controlado pelo nosso cérebro
no ritmo circadiano. E eu vou te dar um exemplo mais concreto para tu entender a importância que isso tem. Tu sabia que a maioria das quebras de recordes mundiais nos Jogos Olímpicos acontecem entre 3 e 5 horas da tarde? E por que isso acontece? Porque é o período do nosso dia, conforme o nosso ritmo circadiano, que nós temos maior eficiência cardíaca e força muscular. Isso acontece mais ou menos por volta de 3 a 5 horas da tarde. E aí tu percebe a importância que isso tem, né? Claro, no nível olímpico, cada detalhe pode ser relevante, como por exemplo, o horário que a prova acontece. Tá, beleza, Léo, entendi, mas então por que nós, seres humanos, não acordamos todos os dias conforme o nosso ritmo próprio, biológico, pronto para começar o dia? Porque aí é que tá, existem os sincronizadores biológicos, e é aí que eu quero chegar. A gente consegue sincronizar os nossos horários para a gente sentir sono mais tarde, sentir sono mais cedo, vontade de acordar, vontade de dormir, vontade de fazer tudo. Nós sincronizamos o nosso corpo conforme os nossos sincronizadores. Então imagina lá que tu tá trabalhando e aí tu saiu de férias, e aí tu começou a acordar mais tarde, e aí tu começou a dormir mais tarde, acordar mais tarde. Quando vê, tu já sincronizou o teu corpo, o teu ritmo circadiano, para atuar numa faixa diferente do teu dia. Então tu não funciona mais lá entre 8 da manhã e 10 da noite. Tu começa a funcionar, tu acorda meio-dia e vai dormir às 4 horas da manhã. Tu sincronizou o teu corpo, ou tu desincronizou o teu corpo para começar a trabalhar naquela faixa. E aí tu passa a funcionar assim, né? E aí para voltar ao normal, quando tu volta de férias, o que tu precisa fazer? Tu precisa sincronizar o teu corpo novamente. E com isso tu já percebe que um importante sincronizador é o teu horário de acordar. O teu horário de acordar vai ditar completamente o teu ritmo biológico dentro das tuas 24 horas. Mas existem vários outros sincronizadores. E tu sabe qual que é o principal sincronizador que existe? É a luz. Quando a gente recebe luz, exposição à luz, cada frequência de luz, de iluminação, é um sinal diferente para o nosso cérebro. Então as luzes fortes, brancas que a gente recebe, vão direto para os nossos olhos e são sinais enviados ao nosso cérebro de que é dia. E a gente começa a ficar mais alerta. Então voltando lá para o nome da etapa 2, a gente está na etapa de sincronização. E a tua missão aqui nessa etapa é entender como que funcionam os sincronizadores biológicos para tu começar a sentir sono quando tu precisa ir dormir e sentir vontade de ficar acordado, vontade de ficar alerta, né? Sentir energia quando tu acorda. Tu sincroniza o teu corpo para ficar alerta de dia e se sentir relaxado à noite antes de dormir. E com isso tu passa a ter um relógio biológico regulado, conforme a nossa biologia e conforme a nossa sociedade trabalha na atualidade também, fechou? E a boa notícia é que para sincronizar o teu corpo e sincronizar o teu relógio biológico, fica muito mais fácil nesse momento depois que tu já passou pela etapa 1 de ganhos rápidos. Fica mais fácil depois que tu já tem um sono de mais qualidade. Bom, e depois que tu já tiver mais sincronizado, passou pela etapa 2, já tá sentindo sono de noite, já tá sentindo energia de dia, chega o momento da etapa 3, que é a etapa de adaptação. E o objetivo dessa etapa 3 de adaptação é entender como que funcionam as tuas individualidades genéticas e adaptar a tua rotina de vida atual. E esse é o melhor momento para tu descobrir qual que é a tua faixa de sono ideal conforme a tua genética. Porque aquele papo de que nós precisamos dormir 8 horas, ou até a recomendação mais moderna hoje, né, que é dormir entre 7 a 9 horas da National Sleep Foundation, qual que é o problema dessas recomendações? É que elas são muito genéricas. Quando a gente pega uma diretriz que nos diz que a gente precisa dormir entre 7 a 9 horas por noite, isso não diz nada, porque nós somos seres únicos e individuais e a gente precisa entender como que o nosso corpo funciona. O teu tempo de sono ideal é diferente do meu tempo de sono ideal. Tem gente que vai dormir 6 horas e meia e vai acordar bem. Tem gente que vai precisar de 8 a 9 horas de sono por noite para ficar bem. Por isso, tu precisa descobrir o que funciona para ti, de acordo com o teu corpo, com a tua genética e com os teus objetivos de vida. E essa etapa é o melhor momento para isso. Além disso, também é o melhor momento para tu descobrir qual que é o teu cronotipo. Pode ser que tu seja uma pessoa mais matinal, pode ser que tu seja uma pessoa mais noturna. E o fato de tu achar hoje que tu é uma pessoa noturna, como muita gente acha por aí,
é porque o teu relógio biológico tá desregulado. Tu não é um morcego, tu não é uma coruja para se sentir mais produtivo de madrugada, como eu achava que eu era lá. O meu relógio biológico tava desregulado. E é por isso que a gente passa pela etapa 1 de ganhos rápidos, depois sincronização do relógio biológico. Na etapa 3 a gente já tá sincronizado, a gente já consegue fazer adaptações e aí sim a gente consegue entender qual que é o nosso cronotipo. E sim, pode ser que tu seja um pouco mais noturno, pode ser que tu seja um pouco mais matinal e cabe a ti entender o que funciona para ti e adaptar ao teu momento de vida atual. Então vamos recapitular rapidamente até agora. Etapa 1, etapa de ganhos rápidos. Tu melhora rapidamente a qualidade do teu sono. Etapa 2, sincronização. Tu ajusta o teu relógio biológico para acordar e para dormir no horário certo de forma natural. E etapa 3, adaptação. Tu descobre como que o teu corpo e a tua genética funcionam e adapta os teus horários de sono conforme a tua rotina atual de vida. E a partir daí tu já está pronto e preparado para chegar na etapa 4, que é a etapa de lapidação. E é aqui que tu faz os ajustes finais para atingir o extraordinário. E aqui eu já consigo avançar os níveis mais rapidamente contigo. Tu já sentiu todos os benefícios das etapas anteriores. Tu já está pronto para falar sobre os ajustes mais avançados, talvez um pouco mais trabalhosos de aplicar, porque o fato é que tem muita coisa que pode influenciar sim no teu sono. E te lembra do RAM lá, RAM? Aqui a gente entra com mais profundidade no RAM. R de rotina, A de ambiente e M de mentalidade. A gente vai aprofundar mais conceitos aqui. E além disso, a gente tem alguns extras aqui, como alimentação, como suplementos. Precisa de suplementos? Não precisa? É necessário? Isso é a cereja do bolo para tu atingir de fato o extraordinário. E seguir essas 4 etapas desse plano prático é a forma mais eficiente que eu conheço para tu atingir um sono de qualidade máxima e que se adapta à tua rotina. Bom, eu estaria que depois de ver tudo isso, tu tá com bastante vontade de melhorar a qualidade do teu sono para acordar regenerado todos os dias. Percebeu o quanto essas 4 etapas do plano prático são eficientes para te levar até excelentes noites de sono? Tu te sente mais preparado depois desse vídeo para melhorar a qualidade e eficiência do teu sono, para tu entrar num ciclo positivo de energia e produtividade que vai se manter na tua vida? E o mais importante, tu gostaria da minha ajuda pessoal para isso? Bom, e se a resposta foi sim, eu quero te apresentar o método Turbinando Sono, que é o meu treinamento pago 100% online, que vai facilitar muito a tua jornada de acordar regenerado todos os dias, melhorando o teu sono. E antes de tudo, eu quero deixar claro que o método é extremamente objetivo e direto ao ponto. E eu me orgulho muito disso, porque os feedbacks que eu recebo sempre fortalecem essa característica, que é um treinamento completo, direto ao ponto e dá resultados. Então vamos lá, o que tem exatamente dentro do método Turbinando Sono? A gente começa no módulo 0, comece por aqui. Aqui eu vou te apresentar as regras do jogo, eu te mostro tudo que tu precisa para te situar dentro do método e também te apresento o que está por vir pela frente. Dessa forma tu consegue te organizar e até se empolgar com o que está por vir. Depois disso tem o módulo 1 que se chama preparação. Aqui eu te apresento a fundamentação teórica necessária para tu ter uma base de conhecimento sobre sono e sobre teu corpo. Eu te adianto que muita coisa da tua vida vai começar a fazer sentido aqui. E o feedback que eu recebo sobre esse módulo é sempre excelente. O objetivo dele é te trazer uma base sobre como funciona o teu sono para tu saber lidar com ele. E claro, somente o que tu precisa de fato. Tu vai conseguir aplicar tudo que está por vir de forma mais rápida e prática. E ainda dentro desse módulo, eu vou te mostrar a maneira certa de medir o teu progresso ao longo do treinamento. Tu vai aprender tudo o que tu precisa saber sobre aplicativos, relógios, pulseiras e anéis inteligentes que medem o teu sono. Será que eles funcionam mesmo? São confiáveis? O que levar em consideração na hora de escolher um? Aluno meu não tira conclusões precipitadas sobre isso. Bom, e a partir daqui a gente já começa a aplicar de fato o plano prático que tu aprendeu anteriormente. Nosso objetivo vai ser melhorar e equilibrar os 5 pilares do sono. E para isso a gente vai seguir cronologicamente as 4 etapas do plano prático. E, consequentemente, os 4 próximos módulos vão ser exatamente as 4 etapas seguidas cronologicamente. Então vamos lá, módulo 2, ganhos rápidos, turbinando seu sono profundo e REM. As aulas dentro desse módulo são essas. Aula 1, evitando os fragmentadores do sono. 2, a maneira mais eficiente de aumentar o seu sono profundo. 3, transformando sua visão sobre seu quarto e sua cama. E aula 4,
criando o seu santuário. E os resultados que tu vai atingir quando tu aplicar tudo isso? Primeiro, melhora rápida na qualidade do teu sono. Segundo, mais tempo no dia com energia e performance mental naturalmente. E terceira, primeiras evoluções práticas dentro do treinamento. Então vamos lá, avançando. Módulo 3, sincronização, criando inteligência no seu corpo. As aulas dentro desse módulo são essas. Primeiro, o fator mais importante para a sincronização biológica. 2. Nunca mais acorde grogue, inserindo sincronizadores no início do seu dia. 3. Mantenha-se em sincronia com seu ritmo biológico. 4. Criando a transição para dormir rápido. Esse módulo é muito poderoso. E os resultados que tu vai atingir nesse módulo? Corpo sincronizado conforme seu ritmo circadiano. Acorda mais disposto e energizado, sente sono na hora de dormir e mais disposição ao longo do dia, que é o que a gente quer. Módulo 4, adaptação, descobrindo seu tempo de sono e adaptando para a sua realidade. As aulas do módulo 4 são essas. Aula 1, descobrindo sua quantidade de sono ideal. 2, ajustes e adaptações extras, a gente fala aqui de cronotipo. 3, dicas finais para acordar sem despertador. Sim, tu ouviu certo. Acordar sem despertador. E 4, aprendendo a lidar com dias atípicos, porque sim, todos temos dias atípicos. Eu gosto de falar que primeiro a gente aprende as regras, depois a gente aprende as exceções das regras. E os resultados que tu vai atingir nesse módulo? Primeiro, descobre sua faixa de sono ideal. 2, descobre seu cronotipo. Próximo, cria adaptações necessárias na sua rotina de sono, conforme a sua vida atual. E o último, sabe exatamente como agir em dias atípicos, quando precisa dormir menos que deveria ou acordar mais cedo. E o próximo e último módulo, módulo 5, lapidação. As lapidações finais para atingir o extraordinário. Vamos às aulas. Aula 1, quebrando crenças e mitos de sono. Aula 2, ajustes finais para um ambiente perfeito. Aula 3, o que, como e quando comer para um sono turbinado. Aula 4, o poder secreto para liberar a ansiedade. Sim, isso aqui é muito poderoso, não subestime essa aula 4. Aula 5, a cereja do bolo, utilizando suplementos para turbinar o sono. E os resultados? Primeiro, faz os ajustes finais de conceitos avançados de dentro do treinamento. Segundo, melhora ainda mais a qualidade do sono e atinge de fato o extraordinário. Terceiro, obtém ainda mais tempo com energia e performance mental no dia. E esse é o método Turbinando o Sono. Essa é a tua trilha até atingir o sono turbinado. E se tu for rápido entrar nessa primeira leva de alunos, tu vai conseguir aproveitar tanto o meu preço atual, quanto o fato de ter o meu melhor suporte possível, o que com o tempo não vai ser sustentável. E se tudo isso fez sentido pra ti e tu quer turbinar o teu sono, tu quer sair do efeito bola de neve do sono superficial para acordar na máxima performance todos os dias, clica aqui embaixo no botão e adquire o treinamento. Bom, e pode ser que tu tenha pensado que tem muita coisa para aplicar, o que de fato é verdade, o que eu considero ótimo. Imagina tu descobrir várias coisas que tu pode fazer, vários ajustes que tu pode implementar na tua vida para tu ter um dia com mais energia, mais disposição. Cada módulo desse foi cuidadosamente estruturado para mudar drasticamente a qualidade do teu sono, melhorar drasticamente os teus níveis de energia e performance mental no dia. Porém, o que eu quero falar é sobre os bônus que tu vai ganhar de presente assim que tu adquirir o treinamento. E é justamente esse primeiro bônus que vai resolver esse problema, essa sensação de que é muita coisa e tu não vai conseguir aplicar. O primeiro bônus que eu quero te dar é um desafio chamado A Jornada de 14 Dias. E esse desafio consiste em começar do zero e aplicar 100% do treinamento em apenas 14 dias. É um guia prático mesmo. Tu segue exatamente o que tem que fazer, na ordem que tem que fazer. Não precisa pensar em nada, só faz. É obrigatório? Não, não é obrigatório. Tu pode fazer o treinamento no tempo que tu quiser, basicamente. Mas é altamente recomendado que tu cumpra essa jornada de 14 dias, que é tempo suficiente para isso. E os resultados dela são simples, né? Implementação rápida do curso, em 14 dias, apenas 14 dias, tu já vai ter aplicado tudo, já vai ter mudado tua vida de cabeça para baixo. Os resultados são rápidos,
a chance de completar o treinamento aumenta em 10 vezes e simplesmente aplicações rápidas são resultados rápidos. Top, hein? E essa jornada de implementar o treinamento em 14 dias é tua assim que tu clicar aqui embaixo e adquirir o treinamento. E o segundo bônus que eu vou te dar de presente assim que tu entrar no método do Treino do Sono foi algo muito solicitado pelos alunos. Trata-se de um guia avançado de suplementos para o sono. E deixa eu te contar uma coisa, depois que tu começa a melhorar o teu sono, melhorar os teus níveis de energia e performance ao longo do teu dia, tu começa a ficar exigente com isso. Tu não aceita mais viver abaixo da tua capacidade máxima. Tu não aceita mais ficar cansado sem motivo nenhum. É bem possível que tu, assim como eu, passe a querer melhorar cada vez mais. E é assim que os suplementos surgem. Eles são um complemento do que já está funcionando. E veja bem, é um complemento, é opcional, não é nada obrigatório aqui. Mas eles podem te levar a melhorar ainda mais. E eu vou repetir, não é necessário gastar nenhum centavo em suplementos se tu não quiser. Tu consegue sim ter um sono de excelente qualidade sem suplementos. Mas se tu quiser utilizar, esse guia certamente vai te ajudar bastante a ter ideias de algumas opções para tu começar nessa vida dos suplementos. E obviamente eu não coloquei nada nesse guia que eu mesmo que escrevi, não coloquei nada que vai prejudicar a tua saúde. Pelo contrário, eu venho da escola do Biohacking e o primeiro ponto é a saúde, depois a gente pensa em performance, ou pelo menos as duas coisas juntas. Portanto, pode ficar tranquilo que vai ser um guia para tu utilizar, por exemplo, numa conversa com um médico ou com alguém que esteja te acompanhando. Dito isso, o guia vai ser teu assim que tu clicar no botão aqui abaixo e adquirir o treinamento. E o terceiro e último bônus é o nosso valioso grupo de alunos, que tu pode conversar com todo mundo que está na mesma jornada que tu, e ele serve de suporte e tira dúvidas diretamente comigo. E sem me estender muito aqui, isso é muito valioso. Tu vai ganhar o acesso do nosso grupo e tu pode tirar dúvidas sobre qualquer assunto diretamente comigo, sobre sono, performance, biohacking, e eu já te adianto que a gente vai muito além de sono dentro do grupo. E o link com o acesso desse grupo também vai estar disponível hoje para ti, assim que tu clicar aqui embaixo e adquirir o método Turbinando Sono. Todos esses bônus são teus, isso sem contar vários outros possíveis que eu estou constantemente subindo dentro da área de membros, sem aviso prévio mesmo, conforme forem surgindo dúvidas, lacunas de conhecimentos ou solicitações dos próprios alunos, e tudo que tiver ao meu alcance eu vou me esforçar para colocar lá dentro para tornar tudo ainda mais completo. Isso sem contar os checklists, planilhas de acompanhamento, mapas mentais de todas as aulas, todos os exercícios descritos em documentos e tudo que tiver ao meu alcance da minha equipe para a gente te fazer aplicar todo o treinamento e ter as melhores noites de sono da tua vida, fechou? E por fim, se tu ainda ficou pensativo, eu te ofereço 15 dias para tu testar o produto inteiro. Sim, eu tô te oferecendo uma garantia de 15 dias, lembrando que tu consegue aplicar o treinamento inteiro em 14 dias. E só para garantir que tu entendeu, tu vai ter 15 dias para assistir todas as aulas, aplicar todo o treinamento de cabo a rabo, todos os bônus, tudo. Só depois desses 15 dias tu vai decidir se tu vai querer permanecer na turma ou não. E se por qualquer motivo tu quiser o reembolso, basta me mandar um único e-mail que eu faço o reembolso para ti sem nenhuma pergunta, dado que esteja dentro do período de 15 dias de garantia. Combinado? Temos um acordo? Então é isso, clica aqui embaixo e eu te espero lá dentro da área de membros. Seja bem-vindo!